A paz do Senhor, pessoal. Eu sou o Matheus Lourenço e esse é o UmaCast número 2. Esse é um projeto da Umadem, União das Mocidades da Assembleia de Deus, em Mauá. Bom, se você chegou até aqui e já conhece o nosso UmaCast... Ixi, peraí. Ai, gente, não sei trabalhar com iniciantes. Vamos lá. Paz do Senhor, Umadem. Eu sou a Natália Lourenço e esse é o UmaCast. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, já fica aí o nosso convite para você ouvir o nosso primeiro episódio. Foi sobre oração e experiência com Deus. No episódio de hoje, no nosso podcast, o tema é um pouco mais polêmico. Nós vamos falar sobre namoro e relacionamento. E quem está aqui comigo hoje são os nossos líderes, Felipe e Renata. E aí, pessoal, a paz, tudo bem? A paz, gente. E a primeira pergunta que já fica aqui é: Felipe, como que você chama a Renata, geralmente? Meu bem. E você, Renata? Eu sou muito criativa e chamo ele de amor. Quem tá aqui também são os nossos líderes Jordan e Angélica. Paz do Senhor, galera. Paz, pessoal. E aí, Angélica, como que você chama o Jordan, assim? De amor, E quando você tá brava? Jordan. Ah, então tá. E você, Jordan? Mozão. Mozão? E você não tem uma palavra pra quando tá bravo, né? Não. É bom não ter mesmo. É bom Gente, não o ter. Jordan é muito bonzinho, gente. O Jordan Prefiro ficar calada. É um homem sábio. E pra completar esse grupo maravilhoso, quem tá aqui hoje, minha convidada especial, é o meu anjo. É a Natália. Paz do Senhor, pessoal. A paz. Quem vai responder? E você, Natália, como você me chama, geralmente? De Deus ou de amor? Deus é só pra Natália Só mesmo. pra mim. Verdade. Deus chama a Natália de meu anjo. Isso aí, geralmente, né? Bom, sem mais delongas, né? Vamos à primeira pergunta aí do nosso podcast. E eu já vou lançar aqui pra todos vocês responderem, Valendo 50 mil reais. Pergunta de número 10 na tela. qual que é o padrão do namoro cristão? Opa, padrão? Tá todo mundo aqui um olhando pro outro, decidindo quem vai responder essa. Por favor. Ai, meu Deus. O padrão do namoro cristão. Meu, é assim, começa que o namoro cristão, ele precisa ser puro, certo? Uhum. Sexualmente falando. Então, não é só uma questão de, por exemplo, ser virgem ou não, né? Mas é uma questão de que todo o seu comportamento seja pautado pela palavra de Deus. Então, essa questão da pureza sexual é um dos primeiros tópicos como padrão bíblico. O foco principal do namoro é o casamento. Então, quando você pensa em o que me leva a namorar, qual a minha motivação a namorar, é o meu desejo de estar casando. Opa. Se o motivo não for esse, tá errado. Sim. O padrão, né? Quando a gente fala de padrão, a gente tá falando de algo que é um exemplo a ser seguido, né? Isso é padrão. E aí, eu gostei do que a Renata falou e eu falo que vai até além, né? A questão, por exemplo, do respeito, né? Da consideração, da ajuda, Ah, é? né? E assim, a gente, desde o namoro, tem que se ter essa ideia de que você tá casando, né? De que você quer casar, tá se projetando pro casamento e é pra fazer o outro feliz. Não é apenas eu ser feliz, é sim o outro. Bom, a gente lançou algumas perguntas lá no Instagram da Umadem, @umademmauá. Se você não segue, siga. E a gente recebeu uma pergunta aqui da Thalita Querino. E ela perguntou se existe o tempo certo pro namoro. Acho que a pergunta dela é no sentido de duração. De quanto isso? tempo namorar, né? É. Eu acho que é essa a dúvida. Isso. É que assim, né? O namoro a gente namora pra conhecer. Por mais que você, óbvio, queira casar, quando você começa a namorar, você não tem certeza, né? Que você vai casar. Antes de eu casar com o Felipe, eu namorei outras pessoas. Não muitas, tá, gente? Mas namorei algumas outras pessoas antes. E não deu certo.
Então, A cara eu do acho Felipe. que assim, o Se o podcast tivesse imagem. A cara do Não, Felipe agora. Mas assim, gente, a partir do momento no namoro, eu creio que você tem certeza que é a pessoa certa, meu, aí você tem que preparar tudo e casar. O problema do tempo é no sentido que a intimidade Aumenta, né? vai aumentando, né? É. Sim. Então, assim, mas a gente também precisa pesar na balança que hoje é muito difícil, né? A pessoa, ela vai casar, por exemplo, casamento hoje, você vai gastar, né? Então, assim, Fortuna. Sim, não é Uma pra começar um fortuna. namoro e já casar, assim, É, adoidado. Eu Não. entendo que, como tudo que a Bíblia nos orienta, tem que ser feito com planejamento. exato. Sim. Né? Então nós temos uma referência lá em Lucas 14, do versículo 28 ao 30, que vai falar em tese o quê? Se você vai construir uma torre, primeiro você vai fazer as contas para ver se você tem condição de construir aquela torre. Se você quer começar a namorar, veja se você tem condições de casar. Sim. Ninguém namora para passar tempo. Esse não é o Sim. objetivo. Então, se você não trabalha, se não consegue comprar o presente da namorada, eu acho que é bom Cara, você estudar não um consegue... pouco mais. A gente vê uma né, galera se aí de preparar 12 um pouco anos. mais, Não, 13 anos. E assim, eu falar o nosso exemplo, né? Eu comecei a namorar com o Jordan com 16 anos. O Jordan tinha 17. Eu acho que foi cedo. Embora eu já trabalhava, né? Embora ele já trabalhasse, ele já se bancava, já podia me levar no cinema, né? Sim. É importante. Mas assim, Pagar o Mac, a gente né? não tinha um preparo para um casamento próximo. A gente namorou quase 6 anos. Então, por isso que eu falo, um namoro longo, ele é um namoro com dificuldades. A gente enfrentou dificuldades? Enfrentamos. Não é fácil um namoro longo. Por isso que sempre quando eu converso com alguém, eu falo que não namore muito tempo. E não comece a namorar precoce. Porque você precisa, que nem o Felipe falou, de um planejamento. Casamento é caro, é caro. E o namoro, ele tem que ter em prol o casamento. Se você namora só por namorar, então Sim. não é pra namorar. Uhum. O namoro tem que ter a base como o casamento. E tenho dito. É. Isso aí. Eu só queria fazer uma observação, porque às vezes a gente fala assim, tem que se preparar, tal. Só que não quer dizer que você tem que casar com uma mansão pronta, né? Sim. Porque isso não vai Não. acontecer. Sim. E que assim, você tem que procurar a melhor forma, estar preparado emocionalmente, de saber também que você vai ter que sustentar um lar que é muito difícil, esse tipo de coisa. Muita coisa, gente, a gente vai conquistar dentro do Com casamento. tempo. Juntos, né? Juntos, o que é um prazer também, É. né? E A gente nunca vai casar. Eu acho que ninguém aqui casou com 100%, tô bem, tá ótimo, a casa tá pronta, o salário tá ok, as contas tá tudo paga. Eu casei, eu tinha uma cama, um sofá. Sofá. A cozinha que demorou importa, né? 3 meses pra chegar. A gente ficou 3 meses vendo de panela elétrica e um grill. É. E pizza. E claro. vocês estão aqui, não é, O dia foi gente? louco. Vivos. Saudáveis, né? Saudáveis. Sobre tempo, né? Sobre. Ixi, já me perdi. Peraí, volta. Então, sobre essa questão do tempo, a gente já falou aqui que casamento é caro, e aí a gente já imagina assim, a festa é cara, os móveis são caros. Mas, gente, se a gente namora, né? O crente, a diversão do crente é o quê? É comer e passear, né? Ir no cinema. Essas coisas têm um valor. Então, você vai começar a namorar, a gente passa por desemprego de vez em quando, a gente passa por uns perrengues aí financeiros, todo mundo passa. Mas você tem que ter um trabalho, você tem que estudar, querer crescer na vida, né, gente? Porque a gente já é pobre, né? Mas vamos tentar evoluir na vida, né? A Nath sendo a Nath. Se você tá ouvindo a gente e é rico, pode desconsiderar isso. Gente, ricos são bem-vindos também. Não, acho que é toda uma questão de planejamento, né? Acho que antes, há uns anos atrás, as coisas eram um pouco mais simples, né? E hoje o jovem, ele tem a condição de se preparar e se planejar melhor para as Sim, coisas, né? Eu sim. lembro que a minha mãe foi fazer faculdade quando já tinha 2 filhos. Hoje, o que se espera de um jovem é que ele termine o ensino médio e aí já vai pensando se vai fazer um curso técnico, se vai fazer uma faculdade. E a partir do momento que você deixa de pôr isso como
um planejamento da sua vida, isso vai causar algum impacto lá na frente. Só é importante acrescentar também que não é por causa disso que a gente vai iniciar um namoro e rapidamente já querer casar logo na aflição, na correria. A gente precisa relembrar que o casamento é uma decisão muito Pra séria. vida, né? Sim, Uma decisão vida. pra Não, vida. uma Não é vida, não é uma decisão que você, opa, deu ruim, volta Nós atrás. estamos falando aqui dentro de um conceito cristão e divórcio é algo que não se encaixa, lógico, dentro daquilo que a Bíblia fala, Sim, né? Mas a gente tá falando de uma decisão que se perdura pra toda a vida. Então a pessoa que vai se casar, ela precisa ter muita certeza. sim. Não, E ó, sinceramente, a certeza vem. Ah, claro. Era uma dúvida que eu tinha antes de conhecer o Felipe, viu, amor? Ufa. Mas era uma dúvida que eu tinha. Quando que eu ia ter certeza? E aí, quando eu conheci o Fi, Quando me vi a Né? primeira vez, pirou. mas quando eu conheci ele, gente, depois de um tempo, eu passei pelas minhas indagações com Deus, Renata. E antes de decidir começar a namorar com ele, aconteceram algumas coisas. Eu pedi pra Deus, conversei com Deus seriamente a respeito. E aí a gente começou a namorar, tal, beleza, passou um tempinho e pá. No meu coração, pelo menos, sabe? Tipo, veio assim, é ele. Eu tive isso, né? Não sei se o Felipe teve, eu espero que... A gente espera que sim. Se ele não teve, No agora ele vai dia ter. que eu te vi, meu bem, eu já Ah. sabia que era você. Obrigada, lindo. Meu Deus do céu. O Titanic vai tocar novamente. Outro coração, outro coração. Ai, que fofo. De novo esse Ai, gente. Titanic não. Afundou, galera. Vamos mudar aí, vai. Põe outra Essa música, hora tá? era pausa, né? Todo chega. mundo riu. Vamos trocar de música do Titanic, Troca não de vai rolar. pergunta aí. Tem uma pergunta aqui também do Felipe Barboni. Ele tá perguntando assim, ó, uma vez ouvi dizer que Deus não tem interferência na escolha da nossa varoa. E aí? Ai, Varão, Deus, digo. eis que te digo, Deus preza pelo livre-arbítrio. É as Ele te, profetadas. ele te dá total condições de você analisar, sabendo que se você escolher errado, o bônus como o ônus é seu, né? Então, por isso que o propósito do namoro é conhecer outra pessoa, saber se ela compartilha dos mesmos ideais que você, dos mesmos propósitos que você, se não há um conflito de interesses. Alguém perguntou sobre julgo desigual, ô, Matheus? Não, ainda não. Porque é um ótimo uma momento questão, pra sim. gente puxar essa leva, né? sabe por quê? Existem padrões bíblicos. Exatamente. Aí sim, né? A Bíblia, ela vai estabelecer alguns tipos de padrões pra gente analisar, né? Uhum, E o jugo desigual é um deles, claro. né? Como que você vai iniciar um namoro, por exemplo, com uma pessoa que não professa a sua fé? Cara, isso um dia vai te pesar muito, né? Vai te dar problema, Vai te dar inevitavelmente. problema. E não só com uma pessoa que não professe a mesma fé, mas que tenha um entendimento diferente. Se você é muito ativo na igreja e a sua namorada não é muito ativa na igreja, pode ser um ponto lá na frente de convergência, onde vocês vão ter dificuldades. E aí, em vez de você crescer, um vai puxar o outro para trás. E ninguém vai prosperar de verdade. E a prosperidade aqui, não falando de financeiro, ser rico, mas falando, de viver os planos de Deus na sua vida, né? Viver a plenitude da sua família. A Bíblia fala Vocês que a têm que estar mulher de acordo. sábia edifica a sua casa. E a tola com as suas próprias mãos Destrói. a destrói. Quase um jogral. Aí Quase sim. isso. Acho que tem a ver com a pergunta que a @midsantos aqui, que eu não sei o nome dela, mas ela perguntou assim, ó, o que fazer quando seu namorado está mais fora do que dentro da igreja? Ixi. Deu ruim. Ó, eu costumo sempre conversar com as meninas que me procuram e eu sempre falo, analise o seu parceiro, o seu namorado ou namorada. Ela te aproxima, ou ele te aproxima mais de Deus ou te afasta de Deus? Muito bom, hein? Porque você precisa pôr isso na balança. A pessoa que eu quero passar o resto da minha vida, ela tá me levando para mais perto de Deus?
Auxiliando, né? Me auxiliando, me ajudando, me colocando para cima, me apoiando. Isso não só na igreja, mas em todas as suas áreas, profissional, em tudo, pessoal. Ela é alguém que te acrescenta ou te diminui? É uma pessoa que te leva para mais próximo de Deus ou te afasta dele? São coisas que você precisa analisar. E Sim. isso é algo que, particularmente, eu sempre pedia para Deus. Né? A minha família em si, ela não é um padrão cristão, assim. Então, sempre foi um lar meio turbuloso. E quando eu pedia para Deus um parceiro, eu sempre falava, eu quero alguém que me ajude, alguém que me apoie, alguém que me leve para mais perto de Deus, que não me puxe. E isso eu encontrei no Jordan. Então, Gente, assim, Só vai ter música romântica nesse podcast. Só, gente. esse negócio de, confirmação de Deus, nananã, é aquilo que o Fih falou. Você tem a capacidade de conseguir enxergar isso. Eu tive a capacidade de conseguir enxergar no Jordan um marido que iria me ajudar, um parceiro que iria me apoiar. E não precisei de profecia nenhuma, de nada disso. Eu consegui enxergar e isso falou forte no meu coração. Foi a confirmação, então, de Deus. É engraçado, pode parecer um pouco. Pode parecer engraçado a gente ficar falando. Não, eu digo no seguinte, assim, pode parecer tão óbvio a gente falar assim, poxa, como uma pessoa consegue namorar e se relacionar com alguém que não tá acrescentando nada pra vida dela? E tem muita gente assim, sabe? Muita gente. Que a pessoa tá fazendo mal pra ela, né? Pode até ser que essa pessoa está ouvindo o nosso podcast, o seu relacionamento tá fazendo mal pra você, está te destruindo espiritualmente, Sim. não está te aproximando de Deus e você ainda insiste nesse Mas namoro. sabe por quê, Jordan? Porque às vezes a pessoa tem a falsa ilusão de que vai mudar o outro. Exato. E que vai melhorar. E que vai com melhorar. o tempo ele vai melhorar. Quando casar melhora. Não, Sim. não vai melhorar. Gente, se tá ruim é no o mesmo namoro, padrão. se tá ruim no namoro, é fria. É melhor parar por aí, né? Com certeza. Existe um escritor muito conhecido chamado Spurgeon, que uma certa feita um jovem foi perguntar pra ele o que ele achava de ter um namoro de julgo desigual. E aí o Spurgeon colocou esse jovem em cima de uma mesa e disse assim, e deu a mão pra ele e falou, me puxe aí pra cima. E o jovem não conseguia puxar ele pra cima da mesa e ele disse, é exatamente isso que vai acontecer no seu namoro de julgo desigual. Pois Você sim. vai tentar puxar a pessoa pro seu lado, mas você não vai conseguir, vai ser ela que vai te puxar pra baixo. Muito É legal bom. isso que a gente às vezes fala de jugo, né? E não sabe nem o que é jugo. Né? O É. jugo era um instrumento que é colocado em cima do pescoço do boi, né? Que vai Uhum. puxando a carroça ali pra arar a terra. Isso. Sim. Então, se você tem... E geralmente isso é feito em duplas de bois, né? Sim. E se os bois têm tamanhos diferentes, ou se você põe um boi com outro animal, Não vai dar aquilo não certo. vai dar certo, não vai conseguir cumprir o propósito que existe naquela ferramenta. Então, isso é o jugo desigual. É quando você... Sensacional. Quando você tem ali um desequilíbrio, né? E Uma vai- diferença muito grande. E aí, sabe o que vai acontecer? Um dos bois vai ficar sobrecarregado. Exatamente. Vai sofrer. Ele fica sobrecarregado e o jugo acaba machucando. É. Verdade. Então é uma situação que, desde o seu início até o final dessa trajetória, ela vai te ser nociva e vai te machucar. Sim. Então, nossa querida jovem, Nosso querido jovem também. nosso querido jovem, vaza enquanto é tempo. Deus tem coisas boas para sua vida e a palavra dele vai dizer que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Meu, esse versículo numa fase da minha vida foi muito importante. Porque eu parei e pensei, me enriquece ou me acrescenta dores? É tão óbvio, todo pra mundo tudo na conhece. vida, né, Rê? Exatamente. Aí eu parei e pensei, opa, tá me dando mais dor do que alegria. Então não é de Deus, Aí eu gente. cheguei para trazer alegria para ela. Fora a humildade. Fora Ela humildade. veio no bônus. Bom, a gente falou bastante aí, acho que pros casais de namorados aí, Sim. né? Já foram bem ouvidos. Sim. Mas eu acho que é importante a gente falar também sobre o pessoal que tá na busca aí, né? Que tá na Esperei com paquera. Que é o paciência. pessoal do Eu Escolhi Ele Esperar. ouviu o meu clamor. Exato. E aí, acho que é uma pergunta que é bem legal a gente fazer. Quais são os elementos, né, que a gente pode reconhecer em alguém que indicam que aquela pessoa pode ser a pessoa certa? Ai, Olha gente, só. sabe quem pode responder? Quem? Quem? Nossa Pessoa convidada. certa do Matheus. Boa.
Os elementos. Os elementos que indicam que aquela pessoa, né? As pessoas elas não namoram ainda, né? Mas quais são os elementos que podem indicar que aquela é a pessoa certa? Nath, o que você viu no mate? O que eu vi no Mateus e o que um jovem verá no outro para ver que é a pessoa certa. Bom, como a gente já falou aqui, eu acho que tem que ser uma pessoa que... Eu acho não, gente, tenho certeza. Tem que ser uma pessoa que você sente que ela vai te aproximar de Deus. Sempre. Eu acho que uma pessoa agradável de conversar, de ser amigo. Sim. Gente, namorem amigos. Não namorem inimigos. Vocês falam assim, tem jovem que fala assim: eu não vou namorar ele porque a gente é muito amigo. É a friendzone. Mas, gente, vamos namorar amigo. Não vamos caçar Aê. inimigo pra namorar, né, Olha que gente? conselho. Eu Muito comecei Sensacional. sendo amiga do Sabedoria, Mateus. né? A gente começou uma amizade. A gente não olhou um pro outro e falou: oi, vamos namorar? Vamos. Não, a gente foi amigo. Vocês se conheciam Por- bem antes, né? Sim, a gente A se gente se conhecia. conhecia de se ver, De pai do senhor, assim, tudo paz do bem? senhor. Ai, É. Matheus não nem fala com ninguém. Ai. Eu era E estranho. eu nem Ainda sou, nem sou eufórica, né? Sou muito tímida, bem diferentes. Mas uma pessoa agradável, uma pessoa amiga, uma pessoa temente a Deus, que seja ativa na obra de Deus e que seja um bom filho, porque É verdade. nossas Isso é regra, avós né? já diziam, né, gente? Muito bom. Se não é bom filho, não vai ser bom marido e não vai ser bom pai. Se não trata bem a mãe, Se não trata bem a mãe, gente, que deu a luz à pessoa, não vai ser você que não tem o mesmo sangue que a pessoa vai tratar bem, né? Vamos às realidades da vida, né, gente? Verdade. Sincera, Natália. Sempre assim. Eu acho interessante, porque quando a gente começa a pensar, é meio que comum que as pessoas querem achar uma receita de bolo, Uhum. né? Então, para ser a pessoa É que certa, é mais fácil, né? eu tenho que cumprir esse ou aquele objetivo. E a questão não é essa, né? Existem pontos que você vai ter que analisar. Eu acho muito legal isso que a Natália levantou, porque assim, um relacionamento, um casamento, ele é baseado em amor e em amizade. Meu, quantas noites, Fia, a gente chega em casa, deita e a gente fica conversando. Fica conversando. Até dormir, eu falo, Fih, o que você acha? Tal. Ele, isso e aquilo. Todo mundo tem. O mais uma legal fase, do né? casamento é você ter o seu melhor amigo com você, a sua melhor amiga com você todo o tempo. Isso é sensacional. Uma pessoa que conhece a sua forma de pensar, a sua forma de Sim. olhar, isso é magnífico, né? É de Deus. É de Deus. De Deus. Eu acho que o mais importante é você se dedicar sempre na oração, buscar a Deus em oração, que Ele vai direcionar todas as coisas. Sim. Não tenham pressa para namorar, não queiram colocar a carroça na frente dos bois. Vão com calma, orem, busque a Deus, esconda o seu coração em Deus, para que quando a pessoa for orar por você, ela tenha que chegar primeiro a Deus para depois chegar no seu coração. Até porque são aqueles tipos de decisões que marcam a vida. Né? Para sempre. Então a pessoa, ela começa, namora um, namora outro, namora o terceiro, e aí acaba ficando, né, como diz aí o ditado popular, aí a palavra popular fica Lá vem. rodada, né? Mas eu vou medir as Fica palavras mal visto, aqui. né? Mal visto, perfeito. Vai lá, Natália. Eu só lembrei de uma coisa, voltando na pergunta do Felipe. Que Deus realmente ele não interfere na nossa escolha. Tipo assim, a gente chega e fala: ó, Deus, eu vou namorar fulana, vou namorar fulano. Deus não vai falar, vai descer um trovão e falar: não, namora essa pessoa, vai dar ruim. Mas se você, jovem, entregar essa parte da sua vida também para Deus, Senhor, me ajuda, essa pessoa que eu tô aí, né, Os pesquisando, sinais, né? as respostas. Um sinal, Senhor, se essa pessoa ela é fiel ao Senhor, tem que ser fiel ao Senhor primeiro, se é um bom filho, se é uma boa pessoa, uma pessoa legal, agradável. E você vai pedindo sinais para Deus. Ele não vai interferir no sentido de Responder, assim, falar. de mudar a sua ideia já Aham. pronta. Mas se você entregar essa parte da sua vida para Deus, ele não vai te decepcionar. Ah. que linda. Ele não vai te responder
mas ele vai te direcionar Sim, no que é o melhor pra sua vida, né? exato. Sim, é importante você estar atenta, né? Não adianta você pedir pra Deus e ficar aí. Olha só pegando um gancho, existem pessoas também que elas pedem a opinião de Deus, aí Deus dá a resposta Exatamente. e ela faz totalmente ao contrário. Ah, obrigada, Deus, mas eu vou seguir tipo, meu caminho Deus, aqui. eu quero alguém. sim ou não? É assim, gente, a gente precisa pôr uma coisa na nossa cabeça. Deus às vezes está usando o teu pai, a tua mãe, Sim. pra te direcionar. Não, começa pelo fato, como você vai namorar alguém sem você ter a aprovação dos seus Você entendeu? pais? Então assim, poxa, eu fico pedindo uma resposta pra Deus, sendo que meu próprio pai e minha mãe dentro de casa já não aprovam o namoro. Já é uma resposta. Já é uma resposta. Porque na hora, gente, sei lá, mas Deus muda corações também. Deus, né? Sei lá, acontece essas coisas. Eu então... não namorei muitas meninas. Sim, ainda bem. O jogo virou. O jogo virou. Namorei a mesma quantidade que a Renata, mais ou menos. E a minha mãe não aceitava o namoro de nenhuma das duas. Meu Deus, você deu a quantidade? Namorei 2 meninas. E minha mãe não aceitava. Quando ela ficou sabendo que estávamos conversando, eu e a Renata, ela falou: essa você pode namorar, porque pra essa tem a minha bênção. Tá vendo? E olha só. Nada melhor do que a estamos bênção casados, dos né? pais. Sim. Gente, escutem os pais, escute sua mãe, seu pai. As irmãs do coque Eles também, sabem. às vezes. Eu sempre tive isso muito no meu coração. Se minha mãe, meu pai, eles não aprovam, já vai começar um relacionamento errado. Não tem Exatamente. aprovação. Não tem paz, né? Exatamente. Já é conturbado o negócio, Sim. já. Eu já tive um relacionamento. Sim, eu lembro. Eu lembro porque assim... Que não foi com a É Angel. porque assim, a gente era amigo. Eu e Jordan, antes do namoro, a gente era amigo. Então eu sabia os BO tá. aí, entendeu? Antes Mas de é mim. passado. Entendi, gente. Matheus, vamos pra próxima pergunta. As Pode coisas falar, velhas se pode. passaram Vamos e eis que encerrar tudo se fez As novo. coisas né? velhas já. Candidato, 1 minuto para a réplica. Ai, meu Deus. Não, mas eu tive um relacionamento que não tinha aprovação dos meus pais, né? Aham. E foi realmente um período turbulento, né? E não é nem a pessoa Tá que vendo? é boa ou ruim, gente. Entendeu? Tipo, Não era, simplesmente não era. Não é. Às vezes a pessoa é boa, mas não é boa pra você, né? Exatamente. Gente, não é porque você, às vezes, namorou alguém, terminou, tal, e a pessoa é horrível e tal, e é péssima. Não é isso, não. E aí Não é você vai boa sair pra falando você. pra todo mundo que aquela Não. pessoa... Não é isso. Gente, que isso? Você tem que respeitar com quem você já esteve, se não deu Claro. certo, ou se, né? Claro. Bola pra frente. Bola pra A gente frente. fala que a pessoa não era a pessoa certa pra nós. Mas é pra outra pessoa. Não, e outra. E pode A ser que gente eu não era a seja, pessoa certa entendeu? pra ela A gente tem que também. enxergar o outro Não lado. é a gente que tá naquele padrãozão lá e o povo, sou né, top. tipo, Tem que ser bom pra mim, tem que ser né? bom pra mim. É você bom tem que ser assim, bom. é bom no sentido disso, de compatibilidade pra sua vida, né? Claro. Tem gente que não, pronto, não vai dar certo, hein? Bola pra frente. É isso aí, pessoal. Acho que se a gente fosse falar sobre tudo que dá pra gente falar sobre relacionamento cristão, sobre namoro, né, a gente ficaria aqui mais alguns minutos, talvez horas, né? Mas é isso. A gente agradece a você que nos ouviu até agora. Continue acompanhando o UmaCast, o podcast da Umadem. Ô, Max, só uma coisa. Diga. A gente queria fazer um agradecimento aqui Ah, é verdade. pra uma Teve uma jovem da jovem, Almaden. a Cassiane, lá do Jardim Itaúsu, ela marcou a gente num podcast. Marcou sim. lá, @Almadem_Mauá. Sugestão de tema, né? Sugestão de Sugestões. tema. A gente ouviu, muito bom, gente. Eu Marca. ouvi também. Muito Eu ouvi, legal. Muito bom, Nossa, cara. Se tiver sugestões, nos mande, envie pra gente. Isso é Sim. importante. Sim, a gente tá ligadão em vocês. Bom, e falando em sugestão, eu queria deixar 2 sugestões de livros que eu li enquanto estava namorando. Então, o primeiro é O Namoro que Deus Sempre Quis. Muito bom esse. E o outro que eu mais gosto é o Romance à Maneira de Deus. Lindo, São Olha aí. dois Legal, ótimos lindo. livros. Muito legal. E, bom, é só pesquisar aí na internet, vocês acham aí, é bem fácil de achar. E é isso, gente. Muito obrigado. Nosso agradecimento especial também aos nossos Editores. nossos chefes. editores-chefes aqui. Matheus, meu xará.
E também o Lucas hoje que tá nos ajudando aqui, Luquinhas dos Memes. Isso aí, Luquinhas. Obrigada. Luquinhas dos memes. Ele é mais conhecido assim. É isso aí, gente. Muito obrigado. Ai, Felipe, não. Renata. Calma aí, Mate, calma aí. Você não Calma, eu tava vai- chegando lá. Vamos aproveitar, gente. Deu que ruim no podcast é de namoro. relacionamentos, tá? Terminar e o podcast agora, não o agradecendo a Mate vai esposa. fazer um agradecimento especial para a sua Sim. esposa. Muito Quero as obrigado, palmas viu, do meu Silvio amor? Santos. Você tá vendo, né, que... Bom, deixa quieto. Tamo junto. Muito obrigado, meu amor, por Tamo estar aqui. junto. Você é minha parça. Mate, uma DEM, é nóis. É isso aí. Aí. Gente, muito obrigado. Continuem conectados com a gente. Sigam Valeu. @Tognete. Valeu, Mentira, galera. essa aqui é zoeira. @Tognete, TOGNET.